Olá pessoal, vamos lá, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar aqui o nosso curso para o concurso de Guarda Civil Municipal do município de João Pessoa, na Paraíba. Tudo bem? Como já falei no vídeo anterior, a nossa forma de estudo aqui é resolvendo questões. Lembro a vocês que a IDECAM mudou um pouco a sua forma de cobrança, começou a passar a cobrar mais, vamos dizer assim, casos práticos, mas casos simples, que lendo a lei você consegue identificar a resposta, seja ela a correta ou a incorreta. Principalmente aqui no artigo 5º, que é o objetivo de nossa aula de hoje, o artigo 5º da Constituição, certo? Dos direitos individuais e coletivos. São 50 e poucos artigos, aliás, incisos no artigo 5º, e a melhor forma de aprender é resolvendo questões. Nós vamos ver que as questões se repetem, certo? Não vou dizer que vai cair na sua prova igualzinho, mas parecido, certo? De algum jeito vai te auxiliar de uma forma mais eficaz, mais rápida a assimilar o assunto. Tudo bem? Então, vamos lá. Antes de começar as questões, eu queria passar aqui alguns detalhes para vocês, certo? Em qualquer legislação, qualquer lei, seja ela qual for, inclusive incluindo a Constituição Federal, algumas nomenclaturas e abreviações aparecem no decorrer do estudo. Trouxe algumas aqui, as mais corriqueiras, que vocês vão se deparar com ela o tempo inteiro, certo? Por exemplo, a abreviação ART, ponto, significa artigo. Então vai ter aí artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, 4º, 5º e assim por diante. Os algarismos romanos, certo? Representados aqui pelas letras maiúsculas, certo? São os incisos, tudo bem? São conhecidos como incisos. Este símbolozinho aqui, como se fosse um S em cima do outro, é o parágrafo, conhecido como parágrafo. Também o parágrafo ele pode vir tipo como parágrafo único, por extenso, da forma como está aqui, né? Geralmente acontece quando o artigo só tem um parágrafo. Se for, por exemplo, parágrafo, três parágrafos, vamos dizer aí tem parágrafo primeiro, parágrafo segundo e parágrafo terceiro. Mas se for um parágrafo só, chama-se simplesmente de parágrafo único. As letras minúsculas, né, são as alíneas. Tudo bem? Letra maiúscula aqui, no caso os algarismos romanos, são os incisos. E as letras minúsculas são as alíneas. Tranquilo? Nós vamos vendo isso aqui, eu vou passando para vocês, vou dando os nomes aqui quando for o caso, na oportunidade. Tranquilo? Vamos lá para a nossa primeira questão sem perder tempo. Questão 1. IDECAM 2013, Guarda Civil Municipal do município de Santo Antônio de Pádua, Rio de Janeiro. A Constituição Federal destina título específico à proteção dos direitos e garantias fundamentais, nestes compreendidos a especial proteção à casa, assim considerada como asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Entretanto, o próprio texto constitucional prevê exceções a essa regra. Assinale a alternativa que não indica uma destas exceções. Então, ele quer saber aqui qual das situações, certo? Das alternativas aqui, você não pode utilizar para adentrar na casa, na residência de outra pessoa sem a permissão dela. Tudo bem? Nós vamos encontrar isso lá no artigo 5º, inciso 11.
O inciso 11 diz o seguinte: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre. Então, flagrante delito, desastre, ou para prestar socorro, ou ainda durante o dia por determinação judicial, certo? Eu vou explicar melhor para vocês o inciso, mas vamos lá resolver a nossa questão. Então aqui ele diz que é desastre. A pessoa pode entrar na residência de outra pessoa em caso de desastre, seja para prestar socorro ou qualquer coisa nesse sentido. Sim, o inciso 11 diz, né, em caso de flagrante delito ou desastre. Isso aqui a qualquer hora do dia, seja durante o dia ou durante a noite. Então, letra A é correta, não é? A letra B, flagrante delito. Vimos que sim, não é? O inciso 11 traz aqui que flagrante delito é uma das exceções. Então, também está correto. Prestação de socorro. Vimos também aqui, né, que para prestar socorro, uma pessoa pode adentrar na residência, na casa de outra pessoa para prestar socorro. Correto. Letra D, inspeção epidemiológica. Então você pode adentrar na casa de outra pessoa sem o consentimento dela para fazer inspeção epidemiológica. É isso que diz lá o inciso 11 do artigo 5º da Constituição? Não, né? Não há nada relacionado aqui à inspeção epidemiológica. Então, está falso. Essa aqui é a nossa resposta, a letra D. Né? Isso não é uma exceção. Você não pode se utilizar da inspeção, né? Do motivo de inspeção epidemiológica na residência de uma pessoa para adentrar sem a permissão dela. Letra E. Determinação judicial apenas durante o dia. E aqui eu queria mostrar para vocês que a determinação judicial é apenas durante o dia. Essa determinação judicial não pode ser executada à noite. Nesses outros casos, em flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, é a qualquer hora, certo? Todos esses aqui é a qualquer hora. Então, durante o dia vai ser apenas a determinação judicial, seja ela qual for. Mandado de prisão, busca e apreensão, tem de ser feito durante o dia, certo? Nesses outros casos, não. Flagrante delito, desastre e prestação de socorro pode ser a qualquer hora, mesmo que o proprietário não esteja em casa ou mesmo que ele não autorize. Então, vou ler mais uma vez para vocês o inciso 11 e eu digo aqui, esclareço para vocês que a melhor forma de fixar é fazer exercícios e ler o inciso. Você vai assimilar mais rápido. Se for necessário ler 2, 3, 4, 5 vezes, leia, fixe, né? Decore mesmo, porque vai cair dessa forma. Tranquilo? Eles vão trocar uma palavrinha por outra, vão incluir. E você tem que estar atento, saber se existe ou não essa palavra no inciso. Tudo bem? Então, o inciso 11 diz que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem ou consentimento, né, a autorização do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou ainda durante o dia por determinação judicial. Tranquilo? Lembrem-se que determinação judicial só pode ser cumprida durante o dia. Flagrante delito, desastre e prestação de socorro a qualquer hora. Vou ler aqui também o caput do artigo 5º, certo? Caput é tudo isso aqui, a cabeça do artigo, como é conhecido aí
mundo jurídico. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, no caso aqui, residentes os estrangeiros, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E aí seguem os incisos. Leiam também o caput aqui do artigo 5º, né? Todo essa disposição do artigo 5º que também costuma cair bastante em prova. Vamos lá então. A nossa resposta aqui para a questão 1 é a letra D. Inspeção epidemiológica não é uma exceção, certo? Vamos lá. Questão 2. Guarda Municipal de Santo Antônio de Pádua, Rio de Janeiro, de 2013. O legislador constituinte, preocupado com os direitos individuais do cidadão, restringiu o poder punitivo do Estado, limitando algumas espécies de pena. Acerca das penas proibidas pela Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa incorreta. Tenham sempre cuidado, às vezes ele pede a alternativa correta, às vezes pode pedir, como aqui na questão, a alternativa incorreta. Não tenham pressa, leiam, grifem, risquem, para você não se perder na questão e não perder tempo. Vamos lá, então ele quer saber acerca das penas proibidas, assinale a alternativa incorreta. Qual a pena aqui não é proibida? Nós vamos ver lá no artigo 5º também da Constituição, em seu inciso 47. Ele diz que não haverá penas. Então ele diz aqui quais as penas que não serão aplicadas dentro do território brasileiro pelas leis brasileiras. A Constituição proíbe, certo? Então não pode ser aplicada a pena de morte, pena de caráter perpétuo, seja ela qual for, pena de trabalhos forçados, pena de banimento e penas cruéis. Nenhuma dessas aqui podem ser aplicadas no direito brasileiro. Há que se lembrar aqui da exceção da pena de morte. A pena de morte só vai ser aplicada em caso de guerra declarada. Então, se perguntar em qualquer questão de que no Brasil não se aplica de forma nenhuma a pena de morte, falso, né? Aqui a Constituição permite a única, vamos dizer assim, a única oportunidade de se aplicar a pena de morte, que é em caso de guerra declarada, certo? O Brasil está em guerra com outra nação, a pena de morte ela é, vamos dizer assim, permitida. Tudo bem? Então, a princípio, a pena de morte é proibida. O único caso em que pode ser aplicada é no caso de guerra declarada. Todas as outras também são proibidas. Penas de caráter perpétuo, penas de caráter de trabalhos forçados, pena de banimento e penas cruéis, certo? Vamos ver o que pede lá a questão. Então ele quer saber a incorreta das que são proibidas. Penas cruéis são proibidas? Sim, né? Vimos lá na alínea E. Pena de banimento é proibida? Sim. Vimos lá na alínea D. Pena de caráter perpétuo é proibida? Sim. Vimos lá na alínea B. Pena de trabalhos forçados é proibida? Sim. Vimos lá na alínea C. Pena de morte é proibida? Sim. Em qualquer caso? Não.
Não é em qualquer caso. Nós vimos que, em caso de guerra declarada, é possível, certo? Pode ser aplicada a pena de morte a depender do caso. Tranquilo, não é? Você vê que ele tenta criar tipo um caso tal, mas é sempre copiando da lei, copiando da Constituição e colando na alternativa. Você tem de conhecer aqui, lembrar quais são as penas proibidas pela Constituição, aqui no inciso 47, né? Pena de morte, pena de caráter perpétuo, trabalhos forçados, pena de banimento e penas cruéis. Lembrando a observação aí da pena de morte, que pode ser aplicada em apenas um caso, que é no caso de guerra declarada. Então, a nossa resposta aqui, a incorreta, é a letra E. Tranquilo, não é? Certo? São questões um pouco mais antigas, mas possivelmente pode cair na sua prova, certo? Não tem nenhum problema. Vamos lá, a letra E é a resposta da questão 2. 3. Guarda Municipal 2012 de Moju, do Pará. Sobre os direitos e deveres individuais ou coletivos, marque a alternativa incorreta. Lembrem-se sempre de destacar o que ele está pedindo. Comando da questão, prestem atenção. Então ele quer a alternativa incorreta. Vamos lá. Letra A. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Não parece ter nada de estranho, né? Vamos ler o restante. Letra B. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Letra C. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. Letra D. Ninguém será privado da liberdade de seus bens sem o devido processo legal. Conceder-se-á habeas data sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Nós vamos ver aqui que cada alternativa dessa A, B, C, D, E é um inciso do artigo 5º da Constituição. Ele copiou, colou, modificou apenas um. Como falei aqui, ele quer a incorreta. Inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. É exatamente o que diz aqui a letra A. Então, a letra A está correta. A letra B. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Inciso 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Lembrem-se sempre disso aqui, certo? A lei penal, ela não pode atacar, vamos dizer assim, não pode cuidar, resolver casos passados, né? Crimes praticados no passado, a não ser que seja, que traga algum benefício para o réu. Então, qualquer lei penal que seja criada, ela não pode atingir casos já passados, julgados, a não ser que seja para beneficiar o réu. Lembrem-se sempre disso. Então, está correto, o que diz lá o artigo 5º, inciso 40. A letra C diz que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. É o que diz aqui o inciso 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. Ele não colocou a segunda parte aqui do inciso, mas isso não quer dizer que esteja incorreto, certo? Então, a letra C também está correta. Letra D. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.
Ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então quer dizer que há a possibilidade de você ser privado da sua liberdade e de seus bens, desde que haja o devido processo legal. Notem que ele só copiou vários incisos aí e colou na questão. Letra D, correta. Letra E. Conceder-se-á habeas data sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Nós vamos ver aqui que ele copiou aqui o inciso 68, certo? Mas trocou apenas a palavra, a expressão habeas corpus por habeas data, tá vendo? Ó? Colocou aqui no lugar de habeas corpus, habeas data e tornou a questão incorreta, certo? Então, tudo aquilo ali, conceder-se habeas corpus, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então, ali é a essência do habeas corpus. Trouxe aqui o inciso 72, né? Então, o habeas data ele serve para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, ou seja, da pessoa que deseja alguma informação a respeito dela, constantes em registro ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, hospitais, em um banco público, em, sei lá, na justiça, seja lá onde for. Letra B, a linha B, para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo, certo? Então você quer modificar alguma informação a seu respeito que está, vamos dizer, em algum cadastro do governo, você pode impetrar um habeas data. Tudo bem? Coloquei aqui para vocês saberem o que é habeas data e saberem também o que é que diz o inciso 68 a respeito do habeas corpus. Então, a nossa resposta aqui é a letra E. Incorreto aqui não é habeas data, é sim o habeas corpus, certo? Então, ele copiou, colou, tirou habeas data, aliás, tirou o habeas corpus, colocou habeas data e tornou a alternativa incorreta, certo? A maioria das questões são feitas dessa forma. Em alguns casos, principalmente na parte de, vamos dizer, de direito penal, a banca ela coloca mais casos práticos para fazer você raciocinar um pouco. Mas grande parte das questões são realizadas dessa forma, copiando e colando. Então a leitura é indispensável. Leia várias vezes. Se quiser ler o artigo 5º inteiro, leia uma, duas, três, quantas forem necessárias, certo? Mas aqui as questões já te ajudam a ter uma noção de como é que cai, como é que eles cobram, certo? O que é que mais cai, tudo bem? Vamos lá. Questão 4. Guarda Civil Municipal de Moju, no Pará. A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, salvo as exceções estabelecidas na própria Carta Magna, na própria Constituição. É uma hipótese em que não se admite o ingresso na casa. Então ele quer saber, não é, daquelas exceções lá, ou uma que não está no inciso, né? Não está lá no artigo 5º. Ele quer saber a incorreta, uma que você não pode utilizar para adentrar a casa de qualquer cidadão. Questãozinha parecida com uma que nós já fizemos antes. Então vamos lá. Quando há consentimento do morador, você pode adentrar na casa de uma pessoa quando há o seu consentimento? Sim, não é? Trouxe aqui o inciso novamente para a gente ver. A casa é asilo inviolável do indivíduo, né? Ninguém nela podendo penetrar sem o
consentimento do morador. Quer dizer que, com consentimento, você pode entrar, né? Seja durante o dia ou durante a noite. Então, essa aqui é uma possibilidade, não é? Vai admitir o ingresso de uma pessoa estranha à sua casa se você permitir, se você consentir. Em caso de flagrante delito, é permitida a entrada na casa de uma pessoa sem a permissão dela. No caso de flagrante delito, sim, está lá no inciso. No inciso 11, em caso de flagrante delito, né? Nesse caso aqui, não há a necessidade do consentimento do morador. Então, essa aqui é verdadeira também. De noite, por determinação judicial, há essa possibilidade de se entrar na casa de um cidadão à noite, mesmo sendo por determinação judicial. Constituição impede isso, né? Durante o dia, por determinação judicial. Então, à noite, apenas no caso de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou com o consentimento do morador, certo? No caso de determinação judicial, é apenas durante o dia, então não é de noite, né? Essa aqui está falsa, né? Parece ser a nossa resposta. Letra D. Em caso de desastre, você pode entrar na casa de outra pessoa sem o consentimento dela, ou com o consentimento, seja lá o que for. No caso de desastre, sim, né? O que diz aqui também o inciso 11. Então tá verdadeiro. Para prestar socorro. Vimos que sim também. Para prestar socorro. Então está correto. Aqui ele pegou o inciso 11, né? Vocês percebam que esse inciso ele cai bastante, então deem uma atenção a ele, leia várias vezes, decorem. Possivelmente, não digo que vai, mas possivelmente tem grande probabilidade de cair. Tudo bem? Então a nossa resposta aqui é a letra C. Tranquilo, não é? Questão de número 5. Guarda Civil Municipal 2012, município de Moju, no Pará. Moju, no Pará. Constituição Federal de 1988 determina que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, direito à segurança e direito à propriedade. Isso aqui é o que diz lá o caput, né, do artigo 5º. Com base nos direitos e garantias fundamentais previstos na Carta da República de 1988, assinale a alternativa correta. Prestem atenção que ele quer a correta. Carta da República de 1988 é nada mais nada menos que a Constituição Federal de 1988. Vamos lá. Letra A. É violável a liberdade de consciência e de crença. No artigo 5º, em seu inciso 6, diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Então, a alternativa A está falsa. Você vê que ele copia, cola, troca, né? Inviolável por violável. E aí você tem que prestar atenção. Na hora da prova, às vezes você passa desapercebido, perde tempo e pode até errar a questão porque não prestou atenção direito. Tranquilo, não é? Essa é falsa. Letra B. A legislação infraconstitucional poderá excluir da apreciação ao Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Essa legislação infraconstitucional é tudo que estiver abaixo da Constituição. Exemplo de uma lei, seja ela lei federal, estadual, municipal, um decreto, uma resolução, seja o que for, uma portaria, qualquer coisa que estiver abaixo da legislação
da Constituição é legislação infraconstitucional, certo? Então a alternativa diz que a legislação infraconstitucional, ou seja, uma lei, um decreto, uma resolução, poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Vamos ver o que diz a Constituição? Inciso 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então aqui é falso, né? Diz que poderá, mas não poderá. A legislação ou a lei infraconstitucional não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário uma lesão ou ameaça a direito. Isso é uma garantia constitucional. Então é falsa também. Letra C. É permitido pena de trabalho forçado. Será que é permitido a pena de trabalho forçado? Nós já vimos isso aqui. Inciso 47 diz que não haverá penas de morte, caráter perpétuo, trabalhos forçados, de banimento e penas cruéis. Então, não é permitido, é proibido. E aqui a alternativa diz que é permitido pena de trabalho forçado. Então é falsa. Letra D. A prisão legal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. E aí será? Uma pessoa foi presa legalmente e essa prisão ela deve ser relaxada, né? Quer dizer que a pessoa foi presa e ela deve ser solta ali pela autoridade judiciária imediatamente? Não, né? O inciso 45 diz que a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Então lembrem-se que é prisão ilegal, ela será imediatamente relaxada, o termo é esse, relaxada, pela autoridade judiciária. Então quem pode relaxar é a autoridade judiciária. A autoridade policial não pode fazer isso. A autoridade administrativa também não pode fazer isso. Só a autoridade judiciária, ou seja, um juiz. Tudo bem? Então aqui diz que a prisão legal será imediatamente relaxada. Falso, né? É a prisão ilegal. Letra E. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional. Vamos ver aqui? Inciso 70 diz que o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional. Então, qualquer partido político que tem aí um deputado ou um senador, ele pode impetrar um mandado de segurança coletivo. Lembrem-se sempre do mandado de segurança coletivo, certo? A linha B traz mais uma possibilidade da impetração do mandado de segurança coletivo. Organização sindical pode, entidade de classe, associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Então aqui ela tem que estar em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos direitos de seus membros ou associados. Um sindicato ele não pode entrar com mandato de segurança coletivo para defender, vamos dizer, a população do município de João Pessoa. Não pode. Ela só vai entrar com mandato de segurança para defender os interesses de seus membros ou associados. As pessoas ali que pagam a mensalidade, né, a contribuição sindical e tudo mais.
Letra E diz que o mandato de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político, vimos que sim, com representação no Congresso Nacional. Verdadeiro, né? Tranquilo, né? Sempre, né? Copia e cola. Vai ser sempre assim. Aliás, não digo sempre, mas há uma grande possibilidade de que seja dessa forma, principalmente o artigo 5º da Constituição. Tudo bem? Vamos lá para a questão 6. Prova Guarda Civil Municipal do município de Souza em 2022. A banca é a CPCom. Em relação aos direitos e deveres individuais e coletivos previstos no artigo 5º da Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Sempre destaquem o que ele está pedindo. Se a alternativa correta ou a incorreta. Letra A. A prática do racismo constitui crime afiançável e imprescritível, sujeito à pena de detenção nos termos da lei. Lá no inciso 42 do artigo 5º da Constituição, nós vemos que não, né? A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. Praticou racismo, não vai existir fiança, não vai prescrever, você pode ser julgado a qualquer tempo e está sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. A alternativa diz que é crime afiançável, não é, né? É inafiançável, coloca aqui para vocês lembrarem. Imprescritível, tá correto? Sujeito à pena de reclusão, não é detenção, certo? A pena é de reclusão, tudo bem? Então a alternativa A está falsa, né? Está incorreta. Lembrem-se que ele quer a alternativa correta. Letra B. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, desde que seja sujeita a censura ou licença. Não é dessa forma que funciona, né? O artigo 5º, aqui no inciso 9, garante que é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Você pode se expressar da forma que você achar melhor, sem nenhum tipo de censura prévia ou de licença para se fazer isso. Desde que seja, como diz aqui o inciso, que vocês têm que compreender, que vocês têm que decorar mesmo, né? O que está escrito. É livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então, a alternativa aqui diz que, desde que esteja sujeita a censura ou licença. Falso, né? Independe de censura ou licença. Então, aqui é falso. Letra C. É livre a locomoção no território nacional a qualquer tempo, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, né, no território nacional, permanecer ou dele sair com seus bens. No inciso 15, diz que é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou sair com seus bens. A alternativa diz que é a qualquer tempo. Não é a qualquer tempo, apenas em tempo de paz. Tudo bem? Vou colocar aqui para vocês lembrarem. Em tempo de paz, certo? Não é a qualquer tempo. Então a alternativa C também está falsa, né? Eles cobram do jeito que está escrito na lei, né? É literal. Vamos lá, letra D.
é garantido o direito de propriedade. Essa também está lá no artigo 5º, no inciso 22. É garantido o direito de propriedade. Simples assim. Então a alternativa D está correta. Seria aqui a nossa resposta. Vamos ver aqui a letra E. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade policial competente. Nós já vimos uma questão aqui que trata desse assunto, né? E não é a autoridade policial competente, é a autoridade judiciária. Tudo bem? Já vimos isso, né? Vamos conferir lá no inciso 65 do artigo 5º da Constituição. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária, não é autoridade policial. Tudo bem? Lembrem sempre, quem relaxa a prisão ilegal é a autoridade judiciária, ou seja, o juiz. Tudo bem? A autoridade policial não tem competência para relaxar uma prisão. Tudo bem? Então, nossa resposta aqui é a letra D. Tranquilo, não é? Vamos lá para a nossa próxima questão. Questão 7. Guarda Civil Municipal do município de Dona Inês, Paraíba, já de 2023. O Brasil tem uma quantidade significativa de leis e uma delas, na verdade, é a base para todas as outras. No caso, a nossa Constituição Federal de 88, que apresenta em seu capítulo 1 os direitos e deveres individuais e coletivos, dos direitos e garantias fundamentais, um dos capítulos mais importantes dessa legislação. Assinale a alternativa que apresenta de forma correta um desses direitos ou garantia. Então ele quer saber a resposta correta. Tudo bem? Aqui da mesma forma, eles copiaram, colaram, trocaram aí alguma palavra e nós vamos identificar. A letra A. A casa é asilo inviolável do indivíduo e apenas as forças de segurança podem nela penetrar com ou sem o consentimento do morador, independentemente de determinação judicial, durante o dia ou a noite. Meu Jesus! Vamos ver o que diz a lei. Nós já vimos, né, questões com esse item. É o inciso 11 do artigo 5º. Ele é bastante importante. Deem, certo? Deem uma atenção especial para ele. Então ele diz que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar e ninguém é ninguém. Independentemente de quem seja você, você só pode entrar na casa de outra pessoa se ela permitir ou nos casos que nós vamos ver agora. Nela podendo penetrar sem consentimento morador, não é? Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Então, a alternativa A está incorreta. Não são apenas as forças de segurança que podem penetrar, não é, na casa de uma pessoa, seja com autorização ou sem autorização, não tem nada a ver. Você está totalmente errada. E aqui no caso da determinação judicial, ela só pode ser durante o dia e não à noite. Gravem bem, vou repetir mais uma vez. A regra é de que ninguém pode entrar sem autorização da pessoa que está morando naquela residência, em uma casa, salvo nos casos de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou ainda durante o dia por determinação judicial. Lembrem, gravem que a determinação judicial só pode ser cumprida durante o dia. Tranquilo? Vamos lá.
Então é falsa letra A. Letra B. O deslocamento no território nacional e para um país estrangeiro só poderá ocorrer com autorização da Receita Federal. Já vimos este item na questão anterior, não é? E sabemos que não é dessa forma, né? O inciso 15 diz que é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou sair com seus bens. Aqui não se exige autorização da Receita Federal para você se locomover no país ou sair do país, entrar no país. Não é? Não, é livre. Tudo bem? Que diz que o deslocamento no território nacional e a sua saída do país só poderá ocorrer com autorização da Receita Federal. Imagine aí, todos os dias você quer sair de sua casa para o seu trabalho e vai ter que pedir autorização à Receita Federal. Não faz sentido e também a Constituição não faz essa exigência. Tudo bem? Então, falso também a letra B. Letra C. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, desde que os cultos religiosos tenham seu funcionamento autorizados, autorizado pelo Estado. O inciso 6 aqui diz claramente que é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Até aqui está lá, né? Está correto. Até esse ponto aqui está correto. Sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção dos locais de culto e suas liturgias. Então, a alternativa C também está incorreta. Aqui não se exige, né, que os cultos religiosos tenham o seu funcionamento autorizado pelo Estado. Não é isso que diz o inciso 6 do artigo 5º da Constituição. Então, é livre o exercício dos cultos religiosos e é garantida também a proteção dos locais de culto e de suas liturgias. Não há a necessidade de autorização do Estado. Tranquilo? Então, letra C, falso também. Letra D. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Parece correto, mas vamos conferir lá no artigo 5º. O inciso 10 do artigo 5º diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, copiou e colou os incisos. Esse aqui está correto, não há nenhuma divergência, nenhuma palavra modificada. Tudo bem? Então, aqui a resposta seria a letra D, estaria correta. Vamos ver a letra E. A criação de associação de caráter paramilitar só pode ocorrer com autorização do Exército Brasileiro. Será que é isso? Não, né? O inciso 17 diz que é plena a liberdade de associação para fins lícitos e é vedada a associação de caráter paramilitar. Então, ela é vedada. Não existe essa questão de autorização, seja do exército ou de quem quer que seja. Não existe a possibilidade da criação de uma associação de caráter paramilitar dentro do território brasileiro. É o que diz a Constituição, é o que garante a Constituição. Tranquilo, não é? Então a letra
também é falsa. A resposta, então, é a letra D. Mais uma questão com o mesmo procedimento, o mesmo modus operandi, copiando e colando. Tudo bem? Vamos lá. Questão 8. Guarda Civil Municipal de Campos do Jordão, também de 2023. Considerando o artigo 5º da Constituição Federal Brasileira de 1988, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, está incorreto o que se afirma em. Então, sempre destaquem o que ele está pedindo. Então, ele quer a resposta incorreta, certo? Letra A. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Nós vamos ver isto lá no inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Copiou e colou. Tranquilo? Então a letra A está verdadeira. Letra B. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Já vimos isto em uma questão anterior. O inciso 10 diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, certo? Se você se sentir violado em sua intimidade, na sua vida privada, na sua honra, na sua imagem, você vai demandar, não é, o Poder Judiciário e quem for responsável por essa violação vai ter que te indenizar. Dependendo do seu dano, se foi só dano moral, você vai receber uma indenização por danos morais. Se for material, você vai receber uma indenização por dano material, podendo também ser os dois ao mesmo tempo. Então aqui também está correta a nossa letra B. Letra C. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral, salvo nos casos de crimes hediondos ou com requintes de crueldade. O inciso 49 diz que é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Não tem nenhuma exceção. Independentemente do crime que tenha praticado, tenha sido condenado, julgado e condenado, tanto faz, certo? A Constituição não faz esta ressalva. Então aqui está incorreto. Se tivesse parado aqui, estaria correto. Mas essa parte aqui torna a alternativa incorreta. Então aqui é falsa e seria a nossa resposta à letra C. Vamos ver a letra D. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Parece verdade, não é? No inciso 3 do artigo 5º da Constituição, ele diz que ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Quando ele diz ninguém aqui, ele vai incluir também os presos, certo? Seja qual for o crime que ele tenha praticado, também está resguardado aqui de não ser submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Ninguém é ninguém. Então aqui também a letra D está correta. Vocês vejam que muda a banca, muda o ano, não é? Muda o concurso, mas eles cobram as mesmas coisas. Parece que eles copiam as questões uns dos outros, né? O artigo 5º é de leitura obrigatória, completo. Ler tudo. Tudo bem? Vamos lá para a nossa próxima questão. Questão 9. Guarda Civil Municipal de Barra de São Francisco,
Espírito Santo, ano de 2023. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, define que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Lembrem-se que para os estrangeiros eles têm que estar morando no país, têm que ter residência no Brasil. Então é garantida a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, seja brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil. Nesse sentido, é incorreto afirmar que destaquem sempre o comando da questão, o que é que ele quer. É incorreto afirmar. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Já vimos isso, não é? Lá no inciso aliás, no inciso 3, diz que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Lembre sempre que é ninguém. Aqui está todo mundo está incluído aqui. Independentemente se é criminoso, se é preso, seja lá quem for. Então a alternativa A está correta. Letra B. É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Verdade, não é? O inciso 4 diz exatamente isso. É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Vedado quer dizer proibido. Você não pode se expressar, dizer o que você quer e se resguardar sem que ninguém saiba que é você que está falando. Não, você quer se expressar, pode se expressar, mas você tem que assumir a responsabilidade. Alguém pode se sentir ofendido e pode te demandar na justiça uma indenização, alguma coisa nesse sentido, e você também tem o direito de se defender. Mas qualquer manifestação sua, você tem que assumir a responsabilidade. Então a alternativa aqui está correta, letra B. Letra C. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Essa questão aqui parece que um concurso copiou a questão do outro, que é a mesma coisa. O inciso 6, que nós já vimos na questão anterior, ele diz exatamente isso. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Então, o culto religioso, ele é de livre exercício. Qualquer pessoa ou grupo de pessoas pode praticá-lo onde quer que seja. E garantida também, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Todas elas são garantidas. Então a alternativa C também está correta. Letra D. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Inciso 7. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades, sejam elas civis ou militares, de internação coletiva. Então, em um presídio, por exemplo, é, é assegurado, né, essa prestação religiosa. Em um presídio, cadeia, seja lá o que for, um padre, por exemplo, um pastor ou representante de qualquer religião pode adentrar para prestar essa assistência religiosa aos internos. Então, letra D também, verdadeiro. Letra E. É assegurado o direito de resposta ou indenização proporcional ao agravo. Então, aqui ele diz que vai ser ou direito de resposta ou indenização. É um ou outro, não é? Vamos ver se é isso mesmo que diz o artigo 5º. Inciso 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além
da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, não será apenas direito de resposta ou indenização. Pode ser só o direito de resposta, pode ser só a indenização, ou pode ser o direito de resposta além da indenização, seja ela dano material, moral ou à imagem. Então a alternativa é a nossa resposta, né? Está incorreta, porque não é um ou outro. Pode ser um e outro, né? Os dois ao mesmo tempo, certo? Então a alternativa está incorreta. Tranquilo, não é? É só prestar atenção nos incisos, porque às vezes é uma coisa tão absurda que você percebe rapidamente. Né? Com algumas leituras ao artigo 5º você já fixa bem. Fazendo as questões, então, melhor ainda. Vamos lá para a nossa última questão, questão de número 10. Guarda Civil Municipal do município de Apucarana, no Paraná, ano de 2022. O artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 descreve que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Esse aqui, vocês já viram, né? As questões repetem bastante. Esse é o caput do artigo 5º da Constituição, né? Ele copiou e colou aqui. Tudo bem, eles repetem bastante. Às vezes nem é necessário você ler isso tudo, né? Basta ir para as questões que já dá para responder. Mas, de toda forma, a gente está treinando aqui a responder as questões. Vamos ler completo. Então, ele quer saber o que é que não está lá o que é que está incorreto dos incisos que ele copia e cola na prova. Qual das alternativas está incorreta? Vamos lá, letra A. É violável a liberdade de consciência e de crença sobre o exercício dos cultos religiosos. Será que é violável a liberdade de consciência e de crença? O inciso 6 diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Vocês percebam que eu sempre leio o inciso completo, por mais que nós já tenhamos lido isso em outras questões, como as questões se repetem, então quanto mais você fixar esses itens que caem mais em prova, melhor ainda, certo? É enfadonho, pode ser meio chato, tudo, mas é necessário. Então aqui não é violável, certo? É inviolável. Tudo bem? Tomem cuidado porque às vezes ele, só tirou aqui o i e o n, né, a expressão in aí, e tornou a questão incorreta. Às vezes você na pressa de responder, sei lá, nervoso, querendo acabar rápido, acaba não percebendo, perde tempo e às vezes até pode errar a questão. Então prestem bem atenção nas palavras, leiam direito, pronunciem as palavras direitinho, porque é só pegadinha. Então aqui é falso. Não é violável a liberdade de consciência, ela é inviolável. Já seria aqui a nossa resposta, não é? Vamos ler as outras alternativas. Letra B. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Já vimos isso lá no inciso 1. O inciso 1 diz exatamente isso. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Copiou e colou. Letra C. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. O inciso 2 diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei.
Então, se a lei não te obrigar ou te impedir de fazer alguma coisa, você é livre para fazer. Tudo bem? Então, aqui é correto também. Letra B e letra C. Letra D. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Verdadeiro, não é? É isso que diz lá o inciso 3. Né? Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Lembrem-se sempre que é ninguém. Ninguém é ninguém. Verdadeiro, então, letra D. Letra E. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Também já vimos essa alternativa. Está lá no inciso 4 e diz exatamente isso. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Você pode se expressar, seja em uma rádio, em um jornal, na internet, em um blog e tal, mas não pode se esconder, né? Se esquivar depois e dizer que aquelas palavras, aquele texto não é seu. Não pode fazer isso. Você tem que responder pelos seus atos, como já falamos antes. Então, letra E também está correta. Tudo bem? Aqui terminamos a nossa primeira aula. Eu procurei ser o mais dinâmico possível. Vocês viram aí que as questões elas se repetem bastante. Tem alguns itens que caem mais do que outros, certo? São 10 questões de bancas diferentes, anos diferentes, mas que cobram exatamente da mesma forma. Espero que tenha ajudado. Na próxima aula nós já vamos entrar em relação à legislação de trânsito, né? O Código de Trânsito Brasileiro, as resoluções do CONTRAN, DENATRAN e tudo mais. Tranquilo? Lembrando que vamos trabalhar sempre dessa forma, resolvendo questões. E não se prendam apenas a estas questões. Peguem provas anteriores, respondam. Vou deixar esse material aqui disponibilizado lá no nosso canal, né? No, quer dizer, aliás, no nosso grupo lá no Telegram. E vou deixar também o artigo 5º completo, com alguns destaques das partes mais importantes, para facilitar o estudo de vocês, a leitura. E lembrem-se, vocês têm que ler bastante e resolver questões. Assim, a forma mais rápida e eficaz de vocês conseguirem o que vocês desejam, que é passar no concurso. Então, até a próxima aula e espero que tenha ajudado de alguma forma. Estudem e próxima aula nós voltamos com a legislação de trânsito. Valeu!